Olá, meu nome é José Eduardo Lamas. Sou músico e educador musical, especificamente na área de instrumentos de sopro, com os quais já participei de várias formações musicais. A primeira delas, e talvez a mais importante, na Banda Municipal de Taquaritinga, além de várias outras, como conjuntos musicais de bailes e de carnavais e até orquestras de baile. Por exemplo, na tradicional Orquestra Sul-América de Jaboticabal. Isso durante 5 anos. Com formação superior em Pedagogia e Educação Musical, leciono instrumentos de sopro na ETAM, Escola Técnica de Artes Municipal de Taquaritinga, desde 2004, onde também participo da Orquestra Municipal de Taquaritinga, esta fazendo parte do projeto Orquestrando o Brasil, criado e idealizado pelo conhecido maestro e pianista João Carlos Martins. Dentre os instrumentos que leciono estão o saxofone, o trompete, o bombardino e o clarinete, instrumento de muitas possibilidades e que tem esse som marcante que vocês ouviram no início da minha apresentação. A partir de agora, vou fazer então um breve relato sobre a história desse instrumento, por exemplo, origem, afinação, curiosidades em geral e muito mais. Tudo bem? Primeiramente, vamos falar sobre a origem do clarinete. Esse instrumento é sucessor de um outro chamado chalumeau, que também era conhecido por charamela, que foi inventado por volta de 1690 por um músico alemão chamado Johann Christoph Denner, que partiu da seguinte ideia: aperfeiçoar a flauta doce, já existente há muito mais tempo. Ele queria aperfeiçoar a flauta doce no sentido de melhorar a dinâmica desse instrumento. A flauta doce quase não tem uma dinâmica, ou não tem tanto quanto as possibilidades de um clarinete hoje em dia. Muito bem, o que ele fez? Ele pegou a flauta doce, cortou a parte da frente do bico da flauta doce, vedou esse furo em formato de assobio que a gente tem na frente dela e adicionou à sua boquilha uma palheta de cana de bambu. Tá? Essa palheta ela seria acoplada na parte de baixo, mas para melhor visualizar, vou colocar na parte de cima. Ela ficaria com essa função aqui, boquilha e palheta, que a partir daí, a partir do sopro do músico, essa palheta vibra e emite o som, joga o som para dentro do tubo do clarinete ou do outro instrumento de sopro qualquer. Ok? A palheta ela tem que ter a parte de cima muito fina para ela ter a vibração suficiente, senão também nada feito com isso, não conseguiria. Uma parte muito grossa aqui em cima, ela não ia ter como vibrar e também não ia ter como existir o som dos instrumentos de palheta hoje em dia. Esse instrumento, então, batizado como chalumeau ou charamela, dava a ele a dinâmica que ele pretendia. E o instrumento se tornou muito popular na França, onde ele morava. Posteriormente, o próprio Denner, que inventou o chalumeau, ele acrescentou a esse instrumento uma única chave, que ela era no polegar esquerdo. Então, por exemplo, o chalumeau não tinha nenhuma chave dessas aqui. Ele tinha apenas os furos. E no dedo esquerdo, no polegar esquerdo, ele acrescentou uma única chave, semelhante a essa, guardando as devidas proporções. Tá? E com isso, ele conseguiu mais possibilidades sonoras ao chalumeau, até então muito restritas. Ele atingia pouquinho mais de 8 ou 9 notas, 10 talvez. Então a possibilidade daquele instrumento era muito limitada. Ele conseguiu a dinâmica que ele queria, porém o instrumento ainda assim ficou muito limitado.
De qualquer forma, esse instrumento passou a fazer parte das orquestras só em 1750, sendo um dos últimos instrumentos de sopro que foram incorporados à formação orquestral moderna. Mas ainda assim o seu uso era específico apenas como alternativo ao oboé e mesmo à flauta doce, que já existia também. Tá? E pouco tempo depois ele adicionou mais uma chave. Além do polegar esquerdo, ele adicionou uma outra no indicador esquerdo, uma abaixo da outra. E com essas duas chaves, ele passou então aí aumentando a possibilidade e aumentando a tessitura desse instrumento. Tá certo? E também, na época, com o número reduzido de notas, ele não permitia muita coisa para os compositores. Tá? Mas também nada que 4 ou 5 notas não fizesse diferença na mão de um grande compositor. Eu vou citar aqui um exemplo bem conhecido, com apenas 5 notas no clarinete, pode ser feito em qualquer outro instrumento, e depois adicionando a chave que o Christoph Denner adicionou naquela época, em 1690. Trechinho muito conhecido, com 5 notas apenas. E o compositor fez essa peça aqui. Muito bem, isto se eu não tivesse a chave do polegar esquerdo, eu não utilizei essa chave. Agora eu vou fazer a mesma execução da mão esquerda que eu usei, só acrescentando o polegar esquerdo, para ver o que vai acontecer. Vamos lá. Perceberam a diferença? Então, só a chave do polegar esquerdo me expandiu a tessitura do instrumento para um intervalo de 12º grau, muito grande. Isso utilizando a mesma execução que eu usei na mão esquerda. Acionei, ao invés da mão esquerda sem o polegar, adicionei o polegar esquerdo e fiz a mesma digitação. E ele deu aquele agudo a 12 graus de diferença da primeira execução. Resumindo apenas essa adição, os compositores tinham lá muito mais notas para serem trabalhadas. Tudo bem? Então, a partir dessas duas chaves que ele tinha acrescentado, polegar esquerdo e indicador esquerdo, ele foi acrescentando outras, que chegaram a 6 ou 7 na época. Só que não existia um sistema de chaves ainda definido, ainda não padronizado. Eram chaves colocadas em locais diferentes do clarinete, iam abrindo as possibilidades, mas ficaram paradas ali em 6 ou 7 que ele foi adicionando. O clarinete, o instrumento na época foi ganhando uma coloração diferente, uma tessitura maior, sendo mais utilizado nas orquestras, porém com 6 ou 7 chaves. Só que depois, esse sistema de chaves, ele veio a ter um padrão definido, inclusive com outro nome, porque outro alemão resolveu colocar mais chaves no instrumento, isso só em 1815. O nome do alemão era Ivan Miller. Ele idealizou um novo sistema de chaves, então, com um clarinete utilizando 13 chaves, e deu o nome daquele sistema de chaves de Sistema Miller.
ele acoplou ao nome dele o sistema do clarinete. Esse sistema, depois ele perdurou até 30 anos, durante 30 anos, ele só foi modificado 30 anos depois. E na Alemanha, inclusive, esses modelos com 13 chaves são usados até hoje ainda, em muito menor escala, mas ainda existem esses instrumentos com 13 chaves. Muito bem, 30 anos depois, um novo alemão, só que agora ele adicionou mais chaves e incluiu alguns anéis no clarinete. Anéis são essas peças aqui em cima. Tá? Tem na mão esquerda, na mão direita, no polegar, com até 13 chaves, com até 22 chaves e até 7 desses anéis. Tá? Esse modelo meu aqui, ele tem 17 chaves e 6 anéis. O nome desse alemão era Theobald Boehm, que era um flautista, que por sinal também foi o criador da flauta transversal. E ele também patenteou esse novo sistema de chaves, que persiste até hoje como um sistema Boehm de chaves. Com esse monte de chaves que agora nós temos disponíveis, tem agora outros clarinetes ainda mais modernos, com adição de mais uma ou duas, aumentando coisa de uma nota no grave, aumentando uma nota no agudo. Mas ele foi sendo modernizado, mas desde aquela época, então 1844, 45, que a gente vem utilizando este sistema chamado sistema Boehm de chaves do clarinete. Com esse tanto de chaves e anéis, as notas, a tessitura do clarinete, ela aumentou consideravelmente, tanto que hoje é o instrumento de sopro com a maior extensão musical. Tá? Ele tem graves, tem bastante graves, ele se assemelha à escrita de um violão, por exemplo, onde ele tem a corda mais grave, um Mi. O clarinete nós também temos um Mi. E depois, até 3 oitavas acima, outro Mi. O clarinete também, ele tem lá o Mi, como nota mais grave. Aí nós vamos ter outro Mi, teremos outro Mi, e ainda um outro mais para cima. Tudo em função dessas chaves que foram sendo adicionadas ao instrumento. Então deu a ele muitas possibilidades. Tá, aqui uma outra curiosidade. O clarinete é um instrumento semelhante ao oboé, que a gente conhece. Muito parecido, mesma cor, mesmo estilo de chaves. O que muda de um para o outro é a maneira de soprar. Palheta simples para o clarinete e palheta dupla para o oboé. Enquanto o clarinete tem a maior extensão musical, em número de notas, o oboé tem a menor extensão. E esse timbre, e outra curiosidade em relação ao oboé, que é muito parecido fisicamente com o clarinete, seria a questão do timbre, que do clarinete ele é mais opaco, mais aveludado, enquanto o do oboé é um som mais estridente, mais agudo. Tá? Então esse sistema, a partir do Boehm, ele passou a ser chamado sistema Boehm de chaves para o clarinete. E hoje ele se consegue com esse instrumento quase 4 oitavas. Muito embora a última oitava é muito pouco utilizada, mas existe. Enfim, é muita coisa para se falar sobre esse instrumento, não é mesmo? Mas eu não poderia deixar de falar sobre 2 aspectos importantes. Primeiro deles, o clarinete pertence a um grupo de instrumentos chamados transpositores, que significa o seguinte: o som da nota escrita na partitura é diferente do som da nota real, da nota verdadeira.
Eu vou dar um exemplo aqui, comparando o clarinete com a flauta. A flauta, por exemplo, ela tem a afinação em dó e ela emite o som real. A nota tocada significa o som verdadeiro da nota. Enquanto o clarinete, este aqui, por exemplo, é um clarinete soprano, um dos mais utilizados, mas a afinação dele é em si bemol, ou seja, um tom abaixo da afinação da flauta. O que eu teria que fazer? Eu tenho que transportar, eu tenho que fazer a transposição das notas do clarinete para um tom acima. Por exemplo, eu tenho a flauta tocando na afinação em dó e o clarinete em si bemol. Eu quero fazer a mesma nota, eu tenho que aumentar um tom do clarinete. Exemplo, eu vou fazer o som de uma nota lá real na flauta doce. Eu só vou emitir a nota lá, que é dela mesma. Para eu emitir este mesmo som no clarinete, eu vou precisar da nota Si. Se eu fizer a nota Lá, ele vai emitir uma nota Sol. Então eu tenho que fazer a nota Si para ficar igual ao som da flauta no tom real dela. Por isso ele é chamado de instrumento transpositor. Existem outras afinações para o clarinete. Esse daqui, um clarinete soprano, ele tem afinação em Lá, em Si bemol, até em Dó, que emitiria o som real, mas muito pouco utilizado devido a muitos problemas com afinação. Aí tem outros clarinetes afinados mais agudos, eles são menores de tamanho e são bem mais agudos ainda que o clarinete, afinados em Ré ou Mi bemol. E existem outros mais graves, conhecidos como clarones, com afinações também em Mi bemol ou Si bemol. Então, por isso, o motivo deles serem transpositores. Outro fator importante no clarinete é a família a que eles pertencem, família das madeiras. Não propriamente pelo material que ele é feito. Hoje em dia, os clarinetes são feitos de plástico, são feitos de ebonite, granadilha, até de metal. Existem clarinetes, mas o som que eles emitem, em função da palheta e da boquilha, é muito semelhante ao som de uma flauta de madeira, ao som de madeira. Hoje as próprias flautas são feitas em metal, mas ainda assim permanecem na família das madeiras. Também o saxofone, apesar de ser construído todo em metal, o sistema de sopro dele é o mesmo do clarinete. Uma palheta simples de bambu que emite um timbre de madeira. E por fim, falar sobre a utilização desse instrumento. Por ele ter um timbre muito diversificado e grande capacidade de expressão, o clarinete se tornou um instrumento de grande prestígio em diversos estilos. Por exemplo, em músicas eruditas, bandas musicais de coreto, na música brasileira, na própria MPB e em choros, onde ele é mais conhecido. É um dos instrumentos mais utilizados nos choros, juntamente com flautas e saxofones. Eu vou passar um trechinho de cada um desses estilos para se ter uma ideia da versatilidade desse instrumento. Começando pela música erudita, que foi lá onde ele começou, no século XVII, com um pequeno trecho de uma cantata de Johann Sebastian Bach.
Em bandas de coreto, onde ele é muito popular aqui no Brasil, toca-se um dobrado muito conhecido. Os mais antigos conhecem, é um dos mais tradicionais de uma banda de música de coreto. Se chama Dois Corações. Pequeno trecho. Por fim, apresentar o clarinete no estilo onde ele é mais utilizado na música popular brasileira, ou seja, o choro. E em 3 pequenos trechos, 3 choros muito conhecidos, demonstrar também as 3 regiões muito expressivas desse instrumento, a região dos graves, dos médios e dos agudos. Para a região dos graves, um choro muito conhecido de Abel Ferreira, um grande clarinetista, se chama Chorando Baixinho, um pequeno trecho. Na região dos médios, Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. E por último, para a região dos agudos, mais conhecido ainda, Brasileirinho. Até uma próxima vez, se Deus quiser.